bem-vindos ao nosso Pode-Sim. Eu sou Carlos Luiz. Várias pessoas hoje aqui, graças a Deus, vão dar um oi para vocês. Citação. Também. Rui. Violeta. É isso. Bem, um dia eles vão dizer oi, tudo bom, gente? Mas são pessoas simpáticas, mas não estão acostumadas com gravação, né? Pode parecer antipático, né? Oi, gente, tudo bom? Oi. Olá. Olha aí, já estamos evoluindo. Pessoal, hoje a gente tem várias notícias, mas eu vou resumir bastante porque o nosso tema, a gente vai concluir sobre o tema dos sonhos, né? Nós falamos sobre o sonho de regressão de memória, falamos sobre os sonhos que a gente vai para o plano espiritual trabalhar, falamos de espíritos, né? Que acabam tendo duas obras, né? Enquanto acordados constroem uma obra na Terra e desencarnados cuidam de uma outra obra no plano espiritual, né? E se preparam para encarnações futuras. Então o sonho também serve como uma preparação para encarnações futuras. Hoje a gente vai falar de um sonho que talvez exija um pouco mais de explicação, porque é menos comum, né? Que é o sonho onde durante esse sonho o futuro é revelado. Isso aí é interessante. Quem inventou isso? O Espiritismo? Não. Infelizmente ou felizmente o Espiritismo não inventa nada, ele só ensina. Por quê? Eu lembrei agora, por exemplo, do Apocalipse. O que é o Apocalipse? Né? O Apocalipse, se não, numa linguagem extremamente simbólica, né? E aí tem que ter todo um estudo para entender, mas é uma previsão do futuro. Né? Inclusive não podia ser clara na época que foi, né? Porque ele teve que ter toda essa simbólica para não causar um impacto de medo. Exatamente, né? Pavor, né, excessivo. E aí são vários os casos, né? Tem um caso impressionante que a gente não vai estudar hoje, mas fica aí a dica, um dia a gente pode tratar sobre ele. Talvez o mais impressionante da história, não sei, mas é um dos mais, que é o do Nostradamus. Mas o Nostradamus realmente merece um estudo mais específico, porque tem de fato coisas que Nostradamus colocou com muita clareza e que se concretizaram. Tem a mesma questão, o Nostradamus viveu mais ou menos no século XVI, 1500 e alguma coisa, só que depois que ele fez uma previsão lá que morreu um rei, que ia morrer um nobre, ele se deu conta que era perigoso esse negócio de falar o futuro dos outros. Então ele começou a fazer previsões cifradas, né? Tipo uma espécie de poemas, porque fazia, mas não botava o dedo na ferida, porque a vida dele ficava em risco. Pô, mas era pra ficar mesmo. Era pra ficar, né? Fica falando da desgraça dos outros. E ele fez previsão sobre pessoas, sobre sociedades. Então, Nostradamus, muita coisa se vê que tem uma relação muito evidente e clara. Outras coisas não. Outras coisas é a imaginação de quem está lendo. Então, não são previsões tão claras por isso, porque tinha um ambiente político, ele não podia falar tudo, né? De uma maneira tão direta. Algumas coisas ele falou e aconteceram. Algumas interpretações também feitas diferentes, né? O povo não entendia e tinha aquela coisa, né? Vou fazer uma previsão que um dia os reis vão ser mortos e vai acontecer uma Revolução Francesa 200 anos depois. Complicado, né? Complicado. Como é que um rei ia escutar isso? Então tem uma série de coisas. Uma particularmente que me impressiona muito do Nostradamus é ele ter falado do nazismo, né? E ele ter falado que o líder dos nazistas na Segunda Guerra seria o Richter, quer dizer, ele falou quase Hitler, ele errou por uma letra. Aí é uma coisa meio... Aí é espantoso, né? Você fala um chute de 400 anos antes e tem uma letra só, aí é complicado, né? Você dizer que não tem nada na história. Mas o som mesmo assim. Hã? Tipo, o som. Quando você pronuncia. Sim, não. Não pode achar que você não tem como. Imagine hoje, você diz assim, não precisa nem ser. Daqui a 400 anos vai ter um presidente do Brasil de nome tal. Nossa Senhora. Assim, é muita coisa. Então, enfim, eu só estou colocando isso para colocar que não é uma novidade, nem só uma pessoa que faz. É muito comum, e pessoas também, assim, comuns, né, que não são João Evangelista, nem Nostradamus, né, como até foi falado aqui, né, conhecida de vocês, que às vezes tem sonhos relacionados à família, que acontece. Então, né, para a gente entender que tem desde aquela, né, uma pessoa comum como a gente, do dia a dia, e o Nostradamus que vai ver coisas espantosas. Eu vou falar aqui de duas pessoas, né, que estão acima da média.
é a da Ivone Pereira, já conhecida nossa, né? E do médium não tão conhecido chamado Edgar Cayce, que não é conhecido no Brasil, mas é considerado com justiça o maior médium do século XX dos Estados Unidos. E aí, assim, eu particularmente acho muito legal estudar esses médiuns que não tiveram contato com o espiritismo, porque a gente vê o fenômeno, né, sem dizer, não, que é espírita, está inventando, porque, né, nem conhece, nunca ouviu falar de espiritismo. O Edgar Cayce, eu vou falar primeiro dele, ele tinha premonição também, mas ele na verdade, a rigor, o Edgar Cayce ele era um sonâmbulo, ele era mais sonâmbulo do que médium. Por quê? Ele entrava em transe, ou deitava lá no sofá, se concentrava, saía do corpo, ia para um local que ele descrevia no plano espiritual e ele respondia a pergunta que as pessoas faziam a ele. Transmitindo nitidamente. Respondia as perguntas e é impressionante a obra dele, porque assim, o volume da obra dele é maior do que a do Chico. Como vocês assim? terem ideia. Ele se desdobrava, ia para o mundo espiritual. Na volta? Não na volta. De lá, fora do corpo, ele ficava dialogando com as pessoas. Com as pessoas Encarnadas, que iam lá atrás de orientação. Quer dizer, ele ali deitado. Ou seja, ele ficava lá deitado e as pessoas conversavam com ele. Exatamente, conversavam com ele. A Ivone Pereira fazia isso também. Só que a Ivone Pereira fazia isso, pelo que ela relata no livro, mais orientado para a medicina. Então ela saía do corpo, porque aí se dialogava melhor com os espíritos, e os espíritos explicavam, olha, fulano está com isso, não sei o quê, e transmitia a mensagem. Certo? Ele também trabalhou muito com a área de saúde, né? Ele dava muitas consultas, orientações a respeito de saúde, tanto a pessoas presentes quanto as pessoas ausentes, né? A pessoa ia pedir por um filho, por um irmão, por um pai, por uma mãe, etc. Ele era da área da saúde ou não? Não era. Ele era fotógrafo. Isso era sempre que queria, toda E aí, noite, ou- Era todo dia, ele fazia isso o dia todo dia. Ele ficou muito famoso. Ele fazia isso, a maior parte da vida dele foi fazendo isso. Isso nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos ele ficou muito famoso, ele recebia todo mundo, né? sem cobrar, né? Sem cobrar, ele não cobrava. Ele recebia todo mundo e até com os parâmetros bem interessantes de honestidade, porque não tinha quem furasse a fila. Quando ele morreu, estava na lista para ser atendido por ele o vice-presidente dos Estados Unidos, quer dizer, nem o vice-presidente furou a fila. Não tinha esse negócio. Não tinha um jeitinho lá. Não tinha. Imagina, vice-presidente. E ele ficou muito famoso porque ele respondia todas as questões. Então, os Rockefeller eram assíduos frequentadores da casa dele. Por quê? Porque ele também dava orientação até de onde tinha petróleo. Ele respondia tudo. Onde é que tem petróleo? Ele disse, olha, no lugar tal e tal e tal e tal e tal. Vai lá, Não era só saúde, né? Não. Tudo. O mais comum foi saúde. Em termos de saúde, e nisso o povo americano tem que ser admirado, porque eles são muito organizados. Então, todas as consultas dele eram datilografadas em 2 vias. Então, hoje você tem um arquivo gigantesco de tudo organizado na Fundação Isso é muito Cayce. interessante. A única coisa que acontecia era, em vez do nome, colocava um número e aí para preservar a individualidade. Então, o fulano de tal número 7 veio aqui e perguntou isso. Então, esse é público. Isso é público, infelizmente só tem em inglês, mas a Fundação Edgar Cayce, que é até uma inspiração pra gente, né? Embora eu só me dei conta disso agora, a gente quer fazer algo parecido, eles colocam tudo online. Então você tem acesso à obra dele toda online. Que ano ele morreu? Ele morreu logo depois da Segunda Guerra Mundial. 47, 48, alguma coisa, eu não sei agora. Então ele respondia questões de tudo, né? E aí a gente vê o que é a mediunidade, sem as pessoas saberem. Por exemplo, ele se deu conta que quando vinham pessoas que com interesses inferiores fazerem pergunta direto para ele tinha problema no estômago. Coisa. Energia, não precisa estudar, a natureza funciona. E aí, a partir disso, ele passou, acho que foi a esposa dele, que começou a transmitir as perguntas. A pessoa perguntava para a esposa e a esposa perguntava para ele. Como uma forma de se poupar, embora ele não conhecesse espiritismo, não conhecesse magnetismo, nada.
Um exemplo rápido aqui, só para a gente passar para os casos, por exemplo, ele não era reencarnacionista, até que numa das consultas ele começou a falar de reencarnação e ele tomou um susto, porque ele era cristão tradicional. Aí ele disse, não pode. Aí foi estudar a Bíblia e encontrou na Bíblia a reencarnação. Aí ele se tornou reencarnacionista. Então é algo interessante porque ele não tem nenhuma orientação, né, assim, da doutrina espírita, filosófica. Ele foi na prática, como era um espírito realmente abnegado, como era uma pessoa que fazia, né? Queria ajudar e mas etc. É elevado, né? Porque ele criou toda essa. Por que ele achava disso tudo? Não, ele já, eu não sei, aí eu vou dizer. Porque assim, se Não, ele você sabia dá- que era um fenômeno, mas aí é que tá, ele sabia que era um fenômeno espiritual, mediúnico ou sonambúlico, né? E que ele sentia que era a missão dele, fazia. Ele não tinha engajamento, não era engajado. Não, aí tem que ver bem os detalhes, mas assim, o que é que a gente vê? Ele sabia que era, ele acreditava profundamente, sabia que era uma coisa séria. Ele sabia que aquelas informações eram passadas por seres espirituais. Sim, isso ele sabia. Sabia, escrevia. Sabia. Sabia que não era dele. Não, sabia que não era. Até porque, gente, aí isso é legal, por exemplo, no estado. Foi feito um estudo só sobre as pessoas que se consultaram com ele. E ele basicamente orientava dieta. 85% dos casos teve resultado ótimo. Então é legal porque é estatística, né? Assim, pega centenas de casos, vai lá nos arquivos e vai visitar as pessoas depois e perguntar e anotar. Pesquisa mesmo. Entendeu? Então, Americano é ótimo. Pois é, tem que aprender. Nesse ponto eles estão na nossa frente, né? Assim, então você chega lá, tá tudo arquivado, tudo organizado sobre tudo. Ele respondeu. Isso eu imagino. Eu não vou entrar, mas tem outras revelações dele interessantes, inclusive algumas que a gente vai discutir depois, porque são um pouco as informações que o Emmanuel deu sobre o Egito, mas aí é um outro programa, vamos voltar, porque é mais legal, mas vamos voltar para aqui. E aí, numa dessas consultas, em 1935, foi depois ele ficou muito mais famoso ainda, né? O presidente dos Estados Unidos visitava muito ele, etc, etc. E aí, olha a previsão, 1935, uma pessoa ligada a assuntos internacionais foi conversar com ele e ele falou que, eu vou ler só alguns trechos, né? Ele falou que via tendências nos corações e nas almas dos homens que levariam a um grande conflito. Segunda Guerra. E aí depois ele... Não, aí eu vou já dizer, detalhe, quando a Primeira Guerra acaba, isso aí está tudo livro de história, se tinha a ilusão de que a Primeira Guerra tinha sido a guerra para acabar com todas as guerras. Todas as guerras, Então, e foi uma coisa tão horrivelmente dolorosa, nunca teve uma guerra que morreu tanta gente, proporcionalmente. Como na Primeira Guerra. Então todo mundo achava que não, depois dessa ninguém vai inventar guerra mais, porque todo mundo pagou muito caro. Então o clima era esse, que não haveria mais uma grande guerra. Aí eu acho que Então, 25 anos depois, né? acaba em 18, né? 45 começa. E aí o que acontece? Então nesse momento, isso aqui, em 1935, ninguém acreditava, assim, era uma coisa. E ele fala disso, eu não vou ler a mensagem toda, mas ele vai dizer o seguinte, né? Que haverá um grande conflito induzido por australianos e alemães, e depois os japoneses vão se juntar a eles. Gente, Olha isso aqui que coisa. não tinha historiador no mundo, no político no mundo que fez uma coisa Imaginasse dessa. um... E aí lá na frente nessa consulta ele diz, né? Mas o ator principal serão os nazistas. Né? Fala dos nazistas. Então, depois que ninguém acreditou, ficou registrado, o cara deve ter que tá bom, né? Não tá dizendo. Não vai acontecer. Depois que a guerra aconteceu, obviamente, mas meu Deus, como é que ele 10 anos antes soube disso? E com detalhes, assim, Não, né? vários detalhes, né? Falando os países que iriam se aliar. Gente, em política internacional ninguém sabe isso nunca. Não tem político, estadista que saiba, vai ter uma guerra daqui a 10 anos e vai se aliar aos países tal. Como informar. E outro caso, Não, ninguém sabe. Mesmo países envolvidos. os presidentes, os chefes de Estado, não tem como saber um negócio desse. Não é uma informação que não existe no mundo. E aí depois ele ainda falou o ano que ela ia terminar e acertou. Aí
Então, assim, é uma previsão que está documentada. Isso foi em 35, a guerra começou em 39. Exatamente. Então, e aí depois ele falou do final de 45. Então, porque é algo que não estava no cenário de Não ninguém, né? Não estava, tava uma coisa completamente assim. fora do ciclo. Então, é um dos casos. O outro caso, eu vou colocar do tempo, o outro caso, também ligado à Segunda Guerra, da Ivone do Amaral Pereira. Eu vou ler só um trechinho aqui. Vocês querem pegar a folhinha? Eu trouxe algumas folhas, vocês querem acompanhar? Tem só mais uma, depois eu vou colocar aqui. Aliás, desculpa, eu preciso dessa para mim. Eu não sabia que vinha tanta gente, desculpa. Vamos lá. Mas é um trechinho curto, Eu tenho aqui. Está no Recordações da Mediunidade, né? Eu vou ler. Era, palavras de Ivone do Amaral Pereira, como ainda sou médium de premonições. Qualquer acontecimento grave, feliz ou desditoso, que me diga respeito ou à família, e menos frequentemente em que se refira a amigos e coletividade, é-me descrita em sonhos através de quadros encenados ou parábolas, muito antes que aconteça, exatamente como o processo pelo qual obtenho os livros românticos mediúnicos. Como o tempo já está avançado, eu não vou ler. Vocês me desculpem, eu vou só explicar. Então, o que acontece? Em 1940, a guerra já estava, a Ivone do Amaral Pereira viu exatamente a cena do final, né? Não, ela viu a cena na Itália, o Mussolini sendo deposto e morto. Ela viu a cena. Ela viu o fim Ela viu exatamente o final do Mussolini no poder. Não, na Itália. Na Itália, Mussolini. Não, porque Ela viu a cena dele sendo pegue, sendo enforcado, detalhadamente, 5 anos antes. E depois, né? Quando já pensou a cena, né? É uma coisa para ela, disse que viu a cena, viu os olhos deles esbugalhados, viu a cena. Viu realmente a cena 5 anos antes, quer dizer, em 1940 ele era o todo-poderoso. Era. Ela era assim, não tinha uma loja, vai morrer, vai cair em desgraça, vai ser. E exatamente como ele foi morto, enforcado, etc, etc. Então é uma outra visão. No livro ela vai contar várias outras cenas, vai contar como ela colocou que ela vê muito mais pessoas ligadas à família dela. E ela disse que isso sempre serviu de preparação para ela. E aí é um filtro, porque em alguns casos ela disse que sabia, mas não sabia exatamente o que era. No caso de desencarne de pessoas mais próximas, ela desconfiava. Exatamente para não sofrer. Para não sofrer. Porque o objetivo era preparar. E em outros casos, não. Ela via realmente o detalhe. O enterro, ela vai narrar na frente, eu não vou ler aqui, mas ela viu enterros de pessoas ligadas a ela. O enterro. No caixão, no lugar tal, sendo puxado e tal. A Cida não gostou da ideia. A Cida fez uma cara que, se eu pudesse fotografar, eu botaria no blog. Não, o que é isso? Não é bom. Então, e aí ela vai também falar, né, dessa possibilidade. Eu vou resumir muito resumidamente a passagem de Kardec, onde Kardec vai explicar esse tipo de fenômeno. Porque é um fenômeno mais delicado de se entender. Regressão de memórias, não. Eu tive acesso e lembrei. Uma cena que aconteceu ontem, né? Espiritualmente eu fui lá e vi, ou aconteceu na hora. É mais fácil para a nossa mentalidade. O futuro é mais delicado. Muito delicado. Porque o futuro, olha como é interessante, ele não está 100% definido. pode mudar, né? Então, o que é que os espíritos são capazes de ver? Né? E aí eu vou falar aqui, pegar o que Kardec usa na Gênese, falando sobre previsão do futuro, para mostrar o seguinte: o que os espíritos veem são tendências. Ele fala, imagine se você está numa montanha vendo um cavalo correndo e você vê que ali a ponte está quebrada ou está podre, você vai dizer, olha, com essa velocidade não vai dar tempo ele parar, vai acontecer um acidente. Então, o que o espírito vê é tendência. E aí Kardec faz uma comparação, dessa comparação inteligente, que ele diz, quanto mais elevado o espírito, ele vê de mais alto. Então ele consegue ver mais um espaço mais amplo, então ele pode prever mais coisas, ele pode juntar mais informações. Né?
Então, seria por aí essa possibilidade de visão do futuro, né? O que a Ivone Pereira viu, ela vai discutir um pouco, é o quê? É como se, né, um filme, os espíritos evoluídos calculam a probabilidade daquilo acontecer. Olha, isso aqui é quase certo a acontecer. E é como se produzisse um filme, né? Como aqui no mundo a gente produz um filme para contar uma história do futuro. Só que uma história do futuro feita, digamos assim, entre aspas, cientificamente, né? A grande probabilidade é essa. A grande probabilidade é aquela. E aí a gente começa a ter previsões do futuro. Claro que quanto maior a previsão, muito mais complicado, né? Um acontecimento pessoal é mais fácil para os espíritos preverem, né? Porque ver a nossa situação é uma pessoa. Agora, você falar uma coisa que envolve milhões de pessoas, quer dizer, você tem que ter uma capacidade de entender a tendência de cada um e juntar isso. Então, é uma coisa muito mais complexa. E aí a gente vê como deve ter sido complexo a orientação, o Cristo mostrar para João, né, e outros espíritos ligados ao Cristo João Evangelista, a previsão de um panorama muito mais amplo. História mundial. Apocalipse. Então, e aí vai ter, obviamente, né, a capacidade de cada espírito, porque na verdade todos nós fazemos previsões e às vezes acertamos. Não é uma coisa tão longe da nossa realidade. Por exemplo, um professor que dá aula em determinado grupo e é já experiente, ele já bate o olho no aluno e diz: esse cara vai me dar trabalho, essa não sei o que, esse aqui vai ser um bom aluno. Ele erra, mas na maioria das vezes, se ele for experiente, ele acerta. Não é que ele está concretizando o destino, mas ele já tem uma análise, né? Como em toda a área, né? Como médico, como, né, especialista. Esse sintoma é exatamente. No nosso dia a dia a gente faz isso. E à medida que a gente amadurece, a gente vai conseguindo acertar mais. E sintonizando, né? Vai sintonizando isso. Vai observando, né? E aí, então, no final das contas, é a mesma coisa. Claro, num grau muito mais complexo e etc. Mas nós já fazemos isso. Né? A gente conhece a pessoa e diz isso. A pessoa aqui, qualquer área de atuação nossa, né? Às vezes está contratando uma diarista para casa, né? Vocês que são donos de casas bem atentas, já olha e diz: ih, vai quebrar minha louça. Vai quebrar minha louça, né? Essa daí não vai fazer uma boa limpeza, mas eu vou testar. Quando acaba, você diz: não fez. Porque você vai ter um olho clínico. Então, você não sabe de tudo, mas você vê uma tendência. Por essa pessoa, a tendência. Presta atenção a essa. Assim fazem os espíritos, né, gente? Então, fica aí esse, né? O nosso programa é sempre pontual, então fica esse ponto de reflexão para que a gente possa ver que isso é possível, que aconteceu sempre na história da humanidade, com graus variados, de acordo aí com cada um. Vamos fazer a prece, vamos passar para a nossa segunda parte. Vocês perguntem. Rui, você faz para a gente a prece? Faço. Jesus, abençoa-nos nesse encontro de hoje, protege a todos, faz com que consigamos absorver os ensinamentos que serão passados nesse diálogo com nossos irmãos de luz. Protege a todos, agora e sempre. Que assim seja. Que a paz do Cristo toque os nossos corações, nos incentivando à coragem, ao amor e à fraternidade, porque Deus, que tudo sabe, tudo ama e tudo protege, e cada um de nós deste mundo tem o amado companheiro Jesus de Nazaré a nos indicar o caminho da verdadeira felicidade. Coloco-me à disposição para as reflexões desse tema que desperta em todos nós tanto interesse. Pode ser feita pergunta pessoal, tipo o que aconteceu com a gente? Como estudo de caso, sim.
Os sonhos, eu até tenho alguns, mas faz mal, ou eu quero só uma informação, tipo, eu tenho que guardar quando ele for bom ou ruim, ou se eu falar pode, tipo, como as pessoas dizem, se você contar pode acontecer, né? Que é uma crendice. Ou tanto faz você falar como não falar. Contar os sonhos. Isso. A questão central é como você lida emocionalmente com o sonho. O sonho deve ser considerado uma bênção do mais alto. Não há problema nenhum em contar. A grande questão é que proveito emocional você pode tirar de determinado sonho. Os sonhos são mensagens, são preparações, são avisos, são oportunidades de amadurecimento e também oportunidades de planejamento, de acordo com cada tipo de sonho. A informação do sonho pode ser compartilhada, como toda informação da vida deve ser compartilhada com pessoas que possam valorizá-la, enriquecê-la, como qualquer outra informação. Mas não há nenhum problema e nem há nenhum motivo de causa e efeito pelo fato simplesmente de contar ou não. Quando se relata um sonho para alguém que ouve com interesse e com respeito, é uma atividade que ajudará a você entender melhor o sonho, porque isso levará você a refletir e, quem sabe, a pessoa amiga que está ouvindo também não poderá dar sugestões, ângulos de análise diferentes para que esse sonho possa ser mais proveitoso. Fundamental é entender que as coisas de Deus são sempre para o bem. O nosso amigo Edgar Cayce não precisou de tanta orientação no sentido doutrinário, porque o seu coração já lhe dizia que o que ele fazia era algo vinculado ao mais alto. E isso só se consegue com vivências de múltiplas encarnações. Essa relação com a dimensão psíquica e espiritual, para muitos, mesmo na doutrina espírita, é algo difícil e doloroso, porque são almas iniciantes nessa dimensão da expansão espiritual. Para outros, e ele é um bom exemplo disso, mesmo sem uma orientação mais profunda e clara como fornece o Espiritismo, foi capaz de viver com dignidade, com muita dignidade, o seu mandato mediúnico. Essencial, portanto, é o vínculo com o Mestre, o amor e a devoção, porque aqueles que assim agem estarão sempre protegidos. Alguma questão a mais? Acho interessante assim, você falar de compartilhar às vezes o sonho com outra pessoa, porque às vezes você tem um sonho, você às vezes não consegue interpretar, e conversando as coisas vão se alinhando, né? Vão se esclarecendo. Porque muitas vezes você não entende muito o sonho, né? É meio confuso. Achei interessante isso aí. Exatamente. A projeção do futuro é uma das áreas de grande seriedade que nos dedicamos. E é importante que isso seja entendido num contexto de trabalho cristão e sério. Nós que nos dispusemos a atuar no movimento espírita, estudamos as tendências e projeções do caminho que está sendo percorrido pelo movimento do Consolador. Quando Bezerra de Menezes, sob o amparo das esferas mais altas do planeta, vem ao Brasil para concretizar, para consolidar o Espiritismo, isso é feito a partir de um estudo de tendências da alma coletiva, do psiquismo da nação brasileira. Quando orientamos ações mais ou menos amplas em relação ao movimento espírita, estamos fundamentados a partir das tendências psíquicas atuais do movimento espírita. Porque o bom educador, ele analisa a realidade do educando e somente a partir dessa análise propõe métodos educativos.
Portanto, o estudo de cenários futuros deve ser encarado pelo movimento espírita como algo de extrema seriedade. Não falamos da adivinhação barata, falamos da preparação para melhor servir ao nosso Mestre Jesus de Nazaré. Esses quadros do futuro são verdadeiramente indispensáveis, porque é preciso saber as dificuldades, os obstáculos e os tropeços do caminho para que nos qualifiquemos adequadamente. Quando falamos da necessidade da ação virtual da internet, falamos vendo as tendências da tecnologia do futuro, para que o movimento espírita não se torne um movimento fanático, fechado, isolacionista e isolado. É necessário que os espíritas percam a falsa modéstia, achando que o Evangelho nada tem a ver com tecnologias avançadas. Portanto, cada ponto de reflexão e de ação apresentado por nós, por cada um de nós da coordenação do Grupo Marcos, tem sempre um estudo de cenários futuros, debatidos, discutidos, estruturados. Podemos falar, por exemplo, que o livro virtual disponibilizado gratuitamente será a marca dos médiuns sérios do futuro espírita, do futuro do movimento espírita, porque não dependerão de artimanhas e articulações financeiras, porque estarão livres emocionalmente, pois suas obras terão como destino a iluminação das almas. E os espíritos elevados optarão por esses trabalhadores, porque provarão por si mesmos a abnegação da sua tarefa, sem desculpismos vaidosos e sem gerar estruturas que possam desfocalizar, perder a essência principal da sua tarefa. Por que fazemos isso? Estudando as atuais tendências do espiritismo no mundo, em comercializar a obra dos espíritos, em tornar objeto de negócio. E por outro lado, vemos a tecnologia avançando e facilitando o acesso de outras pessoas. Portanto, nossas análises sempre se fundamentam no estudo da realidade objetiva e atual e na projeção dos cenários sociais, culturais e tecnológicos para que possamos melhor servir ao Cristo. É preciso quebrar, esmagar e destruir a mentalidade mesquinha de certas componentes do movimento que vêm com estranheza a tecnologia, mas não seria o desenvolvimento tecnológico do globo consequência do trabalho abnegado de missionários que vêm ao mundo por ordem de nosso Mestre? E quando nós, por invigilância e descaso, não valorizamos o que o Mestre colocou no mundo, as trevas utilizam e não poderemos reclamar. Foi feito para o bem, mas se os bons acomodam-se, os maus predominarão. Alguma última colocação, indagação para concluirmos? Despedimos-nos felizes pela oportunidade, agradecendo a atenção e o carinho que sentimos emanar de vossos corações e alertando aos espíritas que queiram servir abnegadamente a Jesus: não acomodem-se, meus amigos. Uma página da internet, um Facebook com uma mensagem real e bela pode salvar uma vida. Todos encarnados podem fazer isso. Todos os que me ouvem, a grande maioria, auxiliar. Não precisa ter equipamentos caríssimos. Buscar aprender para melhor servir. É preciso entender que
porque o cenário futuro nos aponta para uma necessidade do hoje, de criarmos uma cultura espiritualizada. Mais mensagens, mais luz circulando nos meios virtuais, mais vibrações elevadas, mais consolo, mais alegria cristã e mais fraternidade, para que vençamos a grande batalha, que é desalojar a preguiça do homem velho dentro de nós e podermos, ao encerrarmos a atual encarnação, dizer: Senhor, usei todos os meios que colocaste em minhas mãos, por amor a Ti, para Te servir, porque nada sou, mas, Mestre, eu Te amo e Te servirei sempre. Paz a todos, Caio Marcos.